Vamos iniciar agora o atendimento coletivo, primeiro atendimento do ano de 2025. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025. Atendimento coletivo de reintegração de almas. Então, vamos nos conectando a essa energia, né, de luz, de amor, vamos fechando os nossos olhos, colocar um mantrazinho aqui para nós, respirando, soltando, trazendo a presença para o aqui e agora. Perceba a chegada de muitos seres humanos neste campo. Existe um apoio espiritual, um apoio multidimensional, realmente bastante forte, em grande quantidade, vamos dizer assim. Na segunda-feira, nós fizemos a integração individual, isso também aconteceu. São muitos seres que dão esse suporte, essa sustentação energética a todos nós. A sensação que eu tenho é como se tivesse aberto as portas das cidades intraterrenas de Telos, de Agartha, para nós. Não somente do jeito que a gente está acostumado, mas há uma interação muito maior, muito mais, parece mais vívida, mais palpável, de várias origens. Eu vou relatar como é que eles são, para vocês entenderem. Eles são grandes, uns 2,5 metros, fortes. Eu vejo uma figura masculina. E eles têm a sua roupagem, é assim, eles aparentemente parecem conosco, né? Esse formato humanoide, mas eles têm assim, por exemplo, aqui na altura dos ombros, até aqui, na metade do braço, nas coxas também, aqui mais próximo da canela, e aqui na cabeça, eles têm, parece uma pele, né, de animal. É branco, tudo branco, com algumas faixas transversais, pretas, assim, mais escuras, marrom, bem escuro, quase preto. Em algumas partes, como é realmente, né, uma pele de tigre, um tigre branco, com faixas pretas, vocês já viram, assim, no rosto, tem uns tigres assim, e esse ser, ele tem acompanhado um tigre mesmo, que eu acompanho. Foi esse o modelo, né, o estilo de um desses seres que eu avisto. E realmente, pelos estudos que eu já fiz, pelos acessos que a gente vai fazendo aí ao longo do tempo, existiam muitos lemurianos que tinham características assim, bem interessantes, agartianos, né? Como tipo lemurianos, assim, hoje em dia, eles já se dividiram em vários nomes aí, de várias regiões, mas os intraterrenos, a maioria são realmente de Lemúria. Alguns de Atlântida também, mas a característica deles eram parecidas, né? Esses seres me parecem de uma região mais fria daquela época, região um pouco mais afastada, tipo assim, Polo Sul, Polo Norte, né? Mas eles não têm características estilo mongóis, ou que têm roupas assim, parece que sentiam frio, mas eles eram muito grandes, fortes, guerreiros, né? Vejo um cajado também na mão desse guerreiro. É uma lagartixa mesmo. Presença de Adão muito forte, me acompanhando, dando sustentação emocional para este trabalho que a gente inicia no ano de 2025, porque existe uma expansão, né? Um encontro com vários seres de energias diferentes, que a gente não está muito acostumado. Precisa existir também esse apoio emocional, essa confirmação de que, de fato, esse trabalho está expandindo sem nenhuma interferência negativa, e sim bastante positivo. Respirando, soltando, permitindo a nossa conexão com esses seres. Podem até se apresentar para nós visualmente, mesmo para vocês que às vezes reclamam de não enxergarem, de não verem, né? Se concentra, solta, relaxa. Isso agora a chegada também de um representante dessa nossa família lembriana, entretenimento, que tem característica de águia, é também bastante grande, está no corpo
Ele é maior do que esse outro. Esse eu acho que deve ter uns 4 metros de altura. Ele tem uma roupagem semelhante, mas de penas e não de pele. E é acompanhado realmente por uma árvore. Eu acho que parece um gigante mesmo. Vamos ver, solte. Vamos nos conectando também. Arcanjo Miguel, solicitando que a sua egrégora de luz e de amor feche todo o nosso campo, impedindo interferências desnecessárias e também trazendo proteção dos bloqueios necessários à nossa compreensão e bloqueios de interferências. Veja agora a presença de um representante desce na energia feminina, acho que tem os dois, feminino e masculino, dos elfos, mas também essa característica humanoide, mas assim, é um povo mais, é um povo menor, né, do que esses que eu sei, deve ter 2,5 metros, uns 2 metros. Cabelos longos, louros, alguns com tranças, os homens e as mulheres. Olhos claros, pele bastante branca, mais magros, mais fortes também, ao mesmo tempo, né? O rosto mais comprido, né? E as orelhas também mais pontiagudas. As roupas trazem características da natureza, se fossem feitas de folhas. Entendo que tudo isso é uma representação para que a gente possa compreender a energia deles. Não necessariamente eles vão sempre se apresentar dessa forma. Pedindo também conexão com Maria e Arcanjo Rafael, através da nave Comando Mariano, Serafsfê e Arcanjo Gabriel. Essa presença do nosso Mestre Maior, através da sua energia crística, incidindo sobre nós, sobre esse campo de cura e expansão de consciência. General Turquete já está aqui presente, nos convidando os nossos mentores para que nós possamos aumentar a nossa capacidade de compreensão, clareza das mensagens que chegarão até nós nesse momento, pedindo a eles que nos conectem uns com os outros, expandindo o terceiro, um pouco diferente do campo de segunda. Esse campo que se abre, eu vejo mais envolvido com a natureza. O outro, um campo mais árido, né? Este não, este tem uma floresta, muitas plantas, rio, água. Eu vejo também uma cidade ao fundo dessa imagem que se apresenta, uma cidade com alguns prédios no tom branco. Se a gente tivesse no nível mais alto, conseguisse ver nível um pouco mais baixo, essa cidade, que também é rodeada de árvores, de natureza, desativando o nosso corpo de luz, ativando mais códigos para nos ajudar a esclarecer, a ter insights, dar um melhorar as nossas capacidades do espírito, ativando-as nesse momento, facilitando a compreensão de todo esse quadro que se mostra para nós. Sinto agora a presença também dos arcturianos. Eles me mostram claramente aquela pedra, né, que é o terceiro olho, ou seja, ativando, né, essa capacidade de chegar mais longe, mais expandido, mais claro, o campo da multidimensionalidade. Eles me dizem que este plano que eu estou vendo, ele é de quinta e sexta dimensão. É um plano muito próximo do nosso plano aqui nesse momento. Eles me dizem que nós já estamos na quarta dimensão e que estamos oscilando, né, indo e vindo em termos de mental, né, conexão da mente e do sentido, da alma, do espírito, com a quinta dimensão. Que isso se dá muitas vezes no decorrer do nosso dia e que ocasiona confusões, conflitos internos, dúvidas, às vezes até um pouco de medo, né, de preocupação do que está acontecendo, eu estou vendo, eu estou sentindo, né? Onde é que eu estou, o que é realidade, o que não é realidade. Na verdade, tudo é realidade, né? Só que uma realidade de quarta dimensão, uma realidade de quinta. Eles me dizem que a realidade de sexta dimensão, que eles têm nesse próximo aqui, né, onde nós estamos conectados, já é uma realidade um pouco mais amorosa, um pouco mais
sutil e encantadora. E a quinta dimensão, nesses modos que eu vejo, ainda traz um certo, uma realidade expandida consciencialmente, claro, bem mais que a nossa, mas aqui me parece que tem um pouco ainda de energia telúrica, ainda existe, assim, do jeito que a terceira dimensão está em planeta Terra, né? Em várias camadas dimensionais, e essa região intraterrena também tem. Então, existe uma quinta dimensão um pouco mais densa e uma um pouco mais sutil, porque é um estado de consciência, né? Assim como a gente está aqui na 3, no 3, 4D, e alguns estão aí muito apegados à matéria, muito densificados mesmo, né? Outros já estão mais sutilizados, têm uma mente mais expandida, um coração mais amoroso, e é como se vivêssemos em realidades realmente diferentes, né? Em mundos diferentes. Mesmo se dá numa quinta dimensão. Então, existe uma quinta dimensão um pouco mais concreta, vamos colocar assim, uma dimensão um pouco mais sutil do que essa outra, mas todas são bem mais sutis e moralmente evoluídas do que a terceira e a quarta dimensão, obviamente. E isso se dá porque essa passagem que a gente está fazendo é uma passagem que se dá aos poucos. As pessoas, é como se realmente a gente continuasse subindo os degraus de escada e parássemos nos andares, né? E a cada andar que a gente para um pouquinho, a gente vai absorvendo uma frequência mais elevada, contudo, não tão elevada, né? Não é uma passagem brusca. É isso que eles estão me mostrando aqui. Então, o que se abre para nós, nesse momento, como seres que vão nos ancorar energeticamente, nos apoiar aqui nesse trabalho e também nos apoiar em todos os sentidos da nossa vida, né, em termos planetários. Primeiramente, é isso um pouco mais parecido conosco aqui mesmo. E depois vai sutilizando, né? Porque vejam vocês, não dá para a gente sair aqui dessa disso que a gente conhece aqui, de repente, ir para um mundo cheio de, sei lá, de arco-íris e de corações, né? De pessoas que flutuam, que volitam, que voam. Isso seria um choque muito grande, né? Com tudo é feito, passo. É isso que eles estão me dizendo. Que cada dia mais a gente vai ter contato com esses seres com maior clareza, nas nossas viagens astrais, até que a gente possa realmente perceber que não está mais fazendo viagem astral, que está convivendo com esses seres. Em determinado momento isso vai começar a acontecer. Isso me faz lembrar aquela vez, né, que comentei com vocês. É como se os mortos começassem a reviver, né? Porque já existem aí os nossos ancestrais também nesses lugares, né? Aqueles que já conseguiram avançar consciencialmente e que a gente vai acabar cruzando com eles, né? Como aqui também existem pessoas assim como nós, né? Da altura que nós temos, com vestimentas semelhantes às nossas, porque conservam essa característica, até mesmo para nos acolher, né, para nos receber. Principalmente aqueles que já se foram, como nossos avós, tios, que já estão nessa condição mais evoluída, eles vão se apresentar assim como estavam aqui na Terra, talvez um pouco mais jovens, né? Um pouco mais bonitos, mais brilhantes, por conta das suas energias estarem mais expandidas, né? Suas consciências, seus aspectos amorosos. Eu vejo que esse grupo de seres também. Isso tudo para nos mostrar que nós seremos acolhidos. Existem pessoas, seres conhecidos nossos, né? Que a gente vai se sentir seguro junto a eles. E este é o campo de trabalho que mais vai se apresentar para nós de agora em diante. Com esses seres talvez um pouco diferentes, mas também alguns outros, com os quais nós vamos sentir familiaridade. Existe um acolhimento muito grande aqui para nós, evitando o medo, evitando a insegurança e a desconfiança. Neste momento, eu pergunto ao Irmã de Deus, o que nós temos para hoje, tendo em vista que o quadro que se abre é diferente do que nós estamos acostumados, o que ele tem para nos atualizar do campo masculino, do campo feminino, ou do processo de evolução deste coletivo, que é conectado à equipe Cidade. E também vou pedindo a ativação do Vórtex 1018, ativando uma grande pirâmide de luz no nosso entorno, nos alinhando a essa nova energia, desacoplando os nossos corpos, que na verdade já estamos acoplados, mas alinhando nossos chakras, nadis,
linhas acetonais, alinhando e ativando também a nossa Kundalini, para nos fortalecer para essas viagens astrais. Me coloco à disposição desse campo para iniciar o movimento de cura a que nós nos propomos às quartas-feiras. Nos respirando, soltando, permitindo que essa energia nos envolva, nos conectando fortemente à Dama, nos conectando fortemente a nós mesmos, a nossa luz interior, deixando que ela se expanda e que nós possamos ver com maior clareza quem de fato somos. Nós vamos fazer uma viagem tridimensional agora, eu vejo se aproximando, nave cristalina, convite de Adama, de General Turquete, e convido vocês para ativarmos os nossos Merkabas. Então, visualize à sua frente o seu Merkaba. Pode ter as características conhecidas, né, como aquele triângulo para cima e para baixo, interligados, mas pode ser também da forma como você se sentir melhor. Eu comando a ativação da abertura dos Merkabas, de todos aqui presentes. Comando também que cada mentor de vocês os acompanhe, assim também cada siriano dessa escola nos acompanhe, de estarmos sempre protegidos e ligados à luz, ao amor e à verdade. Vamos subindo, subindo cada vez mais. A nave cristalina. Vejo que essa nave cristalina por fora, ela também está um pouco mudada. Ela está muito parecida com essa pirâmide lá, translúcida. Antes eu via ela um pouco mais, parecia mais um metal, né? Agora eu vejo ela bastante translúcida, um arco-íris assim com brilho. Nos entrando então na nave cristalina. Está disponibilizado para nós um setor de cura semelhante ao que nós já conhecemos, só que realmente também parece que foi reformado com as marcas. E aqui nós vamos ter dois trabalhos simultâneos. Um trabalho vai ser nessas marcas, com aqueles arturianos, e com tudo que a gente já conhece, retirando chips, implantes, fazendo um escaneamento, e um outro, e aquela salinha que eu comento com vocês, que tem aquelas drones bem confortáveis, salinha um pouquinho mais menor, mais na penumbra, para que a gente possa acessar quem nós somos. Então, eles estão nos convidando para ir até essa sala, sentarmos nessas poltronas bastante confortável, começarmos um movimento de relaxamento, para entrar num estado de conexão com alguma experiência, ou alguma memória, ou alguma informação que vai nos levar a entendermos um pouco mais sobre nós mesmos, fazermos, né, essa abertura desse processo de autoconhecimento espiritual. Um benefício, claro, da nossa maestria, né, como a gente tem conversado, como a gente conversou no dia de hoje. Então, vamos relaxando profundamente. Solte o seu corpo agora, solte a sua mente. Existe um campo aqui de muito amor, de muita leveza. Eu sinto também energia musical, não consigo escutar a música, mas eu percebo essa frequência musical, assim, que acalma o ambiente, acalma as nossas preocupações, nos deixa relaxar. Inspire, solte, confie. É possível você se conectar àquilo que você precisa nesse momento para se conhecer melhor. Somente eles vão ativando essas poltronas, porque quando a gente se conecta a elas, senta nelas, a gente já vai sendo escaneado e vai se abrindo, né, dando abertura ao nosso acástico. Vou colocar novamente aqui aquele mantrazinho, facilitar, respirando, soltando, você deixa viajar. E agora, então, nós vamos voltando aos pouquinhos, nos agradecendo nesse momento de cura que nós recebemos, de alinhamento. Durante esses minutinhos, eu senti também que estava reverberando essa energia em todo o coletivo, tanto divino masculino, feminino quanto masculino. Senti também que houve uma irradiação dessa energia para os seus gêmeos, vocês que estão aqui presentes. Senti que foram trabalhadas questões relacionadas a preocupações,
medos, inseguranças, incertezas, devido às mudanças que nós já começamos a sentir, a perceber, não somente nos nossos próprios pensamentos e sentimentos, mas também no quadro geral energético desse planeta e desse coletivo. Por muito tempo ainda vamos nos identificar com esse tipo de energia, porque estamos adentrando a campos desconhecidos, que está, né, relacionado a essa quinta dimensão. Mas, como eu disse, tudo é um processo, nós vamos experienciando aos poucos e vamos nos acostumando com ele. E assim, dentro em breve, nos sentiremos mais seguros, mais confiantes, mais certos deste caminho que estamos percorrendo. Por isso, eu lembro aquela palavra que a Dama de Delos diz, superação, no vídeo que eu postei para vocês, se não me engano, ontem, hoje, e fala de superação. Precisamos superar os obstáculos das nossas mentes limitadas, que nos impede de nos abrirmos confiantes no futuro que nos espera, de uma energia muito mais positiva e benéfica para todos nós. Existem linhas do tempo negativas que vão se cruzar com este planeta, mas que nem todos nós vamos nos alinhar a elas. Podemos, sem dúvida, pular essas linhas do tempo e nos associarmos a linhas de frequências mais elevadas. E é nesse sentido que o trabalho foi feito hoje, nos habilitando para nos associarmos energeticamente a essas linhas do tempo mais elevadas. Todo aquele que confiar, que tiver fé e segurança em si mesmo, buscando cada vez mais o alinhamento com a fonte, vai acessar caminhos, meios e formas de se alinhar a essas linhas do tempo, de paz, de leveza, de amorosidade. É possível não ficarmos sob o jugo dos senhores do carro. É possível não nos associarmos mais a esses senhores. Este trabalho também está sendo feito. Desligamento por completo desse poder que um dia demos aos senhores do carro. Somos livres, somos seres criados para a liberdade, para o amor, para a luz. Nesse sentido, está mais do que na hora de nos sentirmos merecedores desta energia, deste nosso direito enquanto filhos do Criador. Por isso, desejamos e aceitamos e ser presente em nossas vidas os caminhos que nos levarão a nos associarmos às frequências vibracionais de paz, luz e amor, evitando conexão com catástrofes, desastres, medos e inseguranças. Podemos ver tudo isso, sabemos que isso tudo existe, mas não precisamos nos associar a nada disso. Podemos nos colocar como trabalhadores da luz, auxiliando e beneficiando todos os seres que precisarem, mas não podemos mais aceitar viver nestes lugares. Este é o trabalho energético que foi feito aqui agora, neste encontro, e continuará sendo feito nos próximos encontros e no restante dessa noite também. Então, vamos voltando, sentindo o nosso corpo físico, tomando o fechamento dos Merkabas, a desconexão com essas dimensões, com esses seres, presença, tendo no seu tempo. E se sentiram aí com essa conexão de hoje? Disse Sandra que estava cansada, que estava preocupada, ajudou, ficou tudo igual, não tô te Sei que eu tô bem melhor agora, mas eu tô tendo, tipo assim, na hora que eu tô ouvindo esses vídeos, ou fazendo essas coisas agora, assim, principalmente esse último que você postou, acho que ontem à noite, que eu comecei a ouvir aquele vídeo, no YouTube. Gente, parece que eu sumi, dormi é pouco, porque minha filha chegou, ela não estava aqui, eu assustei. Ela falou depois que me chamou, e me encostou, eu não vi nada assim, sabe? Aí hoje eu ouvi de novo, né? Porque aí tem hora que eu tô acontecendo isso, parece que eu sei até onde eu fui, que eu lembro que você falou, depois eu sumi, assim. Mas você viu aquelas informações que eu trouxe falando que isso ia acontecer com os Uai, não tô códigos de lembrando, não. luz? É, eu falo isso nos vídeos. Gente, Eu acho, inclusive, nesse próprio vídeo eu falo isso, porque essa nova equipe que a gente começou a trabalhar, né? Lembra que eu falei da Shintara, e que ela sim, ia nos acompanhar, né? E ela ia instalar uns códigos de luz nos vídeos e nas postagens, né? Assim, sempre eu teve lembro. códigos de luz, né? Mas
ela ia instalar uns que é um pouco de uma frequência um pouco mais forte, mais alta, né? E a gente poderia sentir de sensações como essas ativações que são feitas, ou como as quartas-feiras, né? Que pode ser dormir, que é a primeira, pode ser, por exemplo, assim, sentir o corpo dormente também, ou meio formigando, ou alguma parte, por exemplo, da cabeça, do corpo, Arrepiando também, né? arrepiar, né? Às vezes aquela sensação, sabe, que você faz, pum, não é do corpo, assim, parece que vai, né? E que mais que eu citei lá? Às vezes pode trazer, até eu fico com sono, às vezes pode trazer um pouquinho de, às vezes, o plexo. Inclusive, segunda-feira você sentiu o plexo, né? Nossa, muito, mas foi uma dor que eu vou te É, falar. Toma. eu acho que não vai ser forte igual você sentiu na segunda, mas pode sentir também, porque o plexo vai ser muito trabalhado, né, para fortalecer esse lado poder pessoal, né? Então, ela falou isso também. Essas sensações, às vezes, pode dar um pouco até de enjoo, né? Um pouquinho de enjoo também por trabalhar o plexo e por alterar a frequência vibracional, né? Muito rapidamente para uma frequência mais forte, né? Então, vai dar uma certa tontura, um pouco de dor de cabeça, né? Então, tudo isso ela pode dar de assistir os vídeos ou de ler aquelas postagens e tudo mais, né? Eu acho que também downloads em sites também vão acontecer também com mais, né? Você está lá assistindo, aí de repente pode até ser que você cai uma ficha assim, né? Aquilo passa a fazer parte realmente ali né? Integra na sua consciência. E eu acho até que pode ser que a gente, para alguns, né? Uns mais sensíveis, possa até acessar realmente alguma vida, alguma coisa, né? Abrir um campo, né? Quem tem uma mediunidade mais ostensiva. Mas é isso, foi bom você ter dito, porque aí a gente já vai, quem mais estiver acontecendo isso, vai contando para nós, né? Para a gente ver se está funcionando mesmo. E foi mesmo um trabalho de nivelamento energético, eu percebi, para que a gente faça esse movimento, né, de maior conhecimento de nós mesmos a partir, dessas conexões com esses seres que eles se mostraram para nós. Eu acho que vai ser mesmo um ano desafiador Eu, nesse ponto também, né? de falar, mas nossa, eu tô assim, sabe, eu acho que ela me transmitiu uma coisa muito, não só agora, desde manhã cedo, né? Eu saí já às 4 da manhã de casa, então eu tô assim, eu quero falar que eu tô numa paz. Uma Ah, paz que tão bom. profunda, assim, sabe? E tá um caos, tudo tá doido do lado, mas eu tô numa uma tranquilidade. Tenho até que dizer que eu tô com uma alegria muito, uma vontade de cantar, Que cantei bom. muito com as crianças, então eu queria É de passar isso. você ouvir, né? Eu estava falando que a gente pode, né, sem dúvida, pular essas linhas do tempo de sofrimento, de problemas, né? Então, no seu caso aí, não sei se vocês sabem, né, que eles estão colocando fogo lá, né, na cidade lá na região da Califórnia, onde a Sheila mora, né, Sheila? Los Angeles, Los Los Angeles. Angeles, não? Ali Hollywood, né? É aquela parte de Malibu onde tem muitas casas de artistas, tudo. Pegou fogo assim, e ali É um incêndio criminoso, né? colocado. Eles colocaram fogo em sinagogas agora aqui, né, judeus, né? Contra o sionismo, aquelas coisas todas que tá. Uma coisa desencadeia a outra, né? Então, esse para mim, esse é o exemplo disso que eu comentei, né? Ou É, seja, esse fato, ele vai existir, ou seja, situações desafiadoras, problemas, e aí durante esse ano, principalmente, né, 25 e 26, que a gente e o sabe que você disso, já canalizou, já viu, né? Já falou tinha até do fogo, né? visto, né, sim, sim, naquelas canalizações que estão lá no Facebook, Porque né, não é tempo de ter fogo, agora é tempo de é, chover, de agora é nem esse frio aí, né, é, esse então, vento o que fogo que é em agosto, acontece? né? A gente vai ver essas coisas acontecer, mas a gente não vai viver É, efetivamente essas coisas, né? A gente vai estar num estado mais tranquilo, num estado mais amoroso, num estado mais pacífico, né? Isso é pular linhas do tempo, né? Então, tem linhas do tempo que não vai haver para o planeta inteiro. Mas tem é, linhas do tempo que não vai haver de forma individual ou coletiva, que é o nosso caso aqui, né, da equipe toda, né, o pessoal que serve. Muita linha do tempo não vai acontecer para nós, a gente até vai ver, às vezes vê na família, vê de fora, mas não vai acontecer com a gente, né, não vai afetar É interessante. diretamente, né? Esses dias estava ouvindo o El, falou mais ou menos isso, eu acho. Ele falando que é como se tivesse, vamos supor, duas linhas do tempo paralelas, né?
E com o Uhum. tempo é como se fosse espaçando, que depois a gente nem. É como se tivesse uma linha descendo aqui e outra ali. E a gente ainda vê uma outra, e depois você não vai nem ver mais. Aí cada um na Ah. sua, tipo assim. Mais ou menos isso que você está Isso falando, né? sim. E também isso aí que você comentou tem a ver com a entrada para a quinta dimensão também. Sim, Então, é. é uma outra linha de tempo também, né? Então, a gente está na quarta agora, né? Nós estamos na quarta dimensão. E a quinta dimensão vai se aproximando, do jeito que você falou que ele disse, né? Aí ela Paralela, parece né? fusionar em algum momento, primeiro paralelo, depois né, ela vai se encontrando, assim, né? E a gente passa, digamos, para a quinta, meio que sem perceber que está passando. Meio que sem perceber, nem sempre. Por quê? Porque a gente sente um desconforto, a gente sente isso que eu comentei, uma certa insegurança, uma certa preocupação, que a gente não sabe nem bem de onde vem isso, talvez nem seja muito real isso, mas é uma sensação. Né? Pode dar uma sensação, às vezes, de medo também, né? Porque não sabe onde é que está entrando. É como se eu estivesse numa mata, numa floresta, assim, né? Aí você vai por um caminho, assim, aí de repente você vai por outro caminho, você fala assim, mas parece que esse caminho que eu não conheço direito, mas você nem percebeu que você pegou outra trilha, né? E aí, a hora que aquele caminho É, inicia, você fala, mas eu não conheço isso aqui, aí traz uma certa apreensão, né? Mas depois você vai se acostumando com aquilo. Então, não é uma coisa que choca, né? é, Isso é é, uma forma de mudança de linha do tempo. E a outra forma é essa que eu estou comentando aqui em relação ao caso da Sheila, que é um exemplo é, muito claro é. disso, né? Então, nós temos que ficar bastante atentos a essas coisas. Dei risada porque você falou que você vai ficar aí mesmo. Eu acho que eu tenho que ficar aqui, Porque né? Acho que eu vim para cá para isso. Eu não tenho medo, é engraçado, né? Na noite entendi. anterior, tem muitos aviões de guerra supersônicos, aqueles helicópteros de guerra pesadão. Eles estão É, passando assim, frotas e frotas, porque eles devem estar esperando alguma coisa, né? sim. Devem estar. Eu acho que nós temos que ter uma visão clara dos dois lados das coisas, né? Por isso que hoje, inclusive, eu comentei lá as informações que realmente, porque a gente tem que ter clareza dos dois lados, não é para a gente ficar com medo ou sair correndo apavorado, não é nada disso, mas para a gente saber que existe as duas coisas, para a gente tomar mais cuidado, para a gente se concentrar mais, se dedicar mais, porque é isso que a Sandra falou, as duas linhas do tempo, elas estão ali paralelas, uma hora se cruza, e aí, para onde é que você vai? Então, você tem que ter clareza também. Se você está alinhado, digamos assim, que a linha do tempo da direita seja aquela positivada, e a linha do tempo da esquerda seja aquela que não é boa. Então, se você está alinhado com a da direita, automaticamente você vai. Se você não está, se você está assim, vou, para onde é que eu vou, não sei, não entendo, né, aquela coisa, ué, você vai para o lugar onde vão, digamos assim, vai ficar mais fácil, né? Então, você Porque vai a a linha luz da e a escuridão, esquerda. elas andam juntas. Tanto é que existe a luz por causa da escuridão, né? E vice-versa, né? Então é isso, sabe? A gente tem que ter conhecimento, não pode também viver no mundo do faz de conta. Ai, não tem nada dessas coisas. Não, existem essas coisas também. Contudo, eu escolho viver num outro lugar, né? E até para a gente se tornar um trabalhador de auxílio planetário, a gente precisa saber o que nós estamos enfrentando quando a gente se posiciona e se oferece como trabalhador. Posso ir para um campo minado se eu não sei andar nesse campo minado e não sei onde tem essas minas. Vai Tem acontecer que eu vou pisar nessa mina e isso vai explodir. uma Eu tenho passagem que bíblica. conhecer, né? Se você tem um certo conhecimento, pelo menos, você sabe com o que você está lutando. É o que você acabou de falar, né? Não pode, Até uma doença, né? Uma pronto, doença, quando você sabe o que você tem, você vai tentar curar aquilo, né? pode por uma guerra, seja ela emocional, seja ela mental, espiritual, energética ou física, uma batalha, né? Vamos colocar assim, uma batalha consigo mesmo, uma batalha com energias opostas, se você não tiver as ferramentas corretas, conhecimento correto, né? A gente tem que entender esse tipo de coisa, né? Até em Não é relação às negar gêmeas, né? isso. Até em relação às chamas gêmeas, a gente Sim, não, claro, quanto mais se aclara, mais agora a gente fica bem, melhor e está enfrentando as coisas com conhecimento, né? Com quantas exatamente. coisas vieram para a gente nesse em E todo esse quando eu digo guerra, é a guerra, a luta em é, todas as frentes. É a luta nossa conosco mesmo, junto a essa questão de chama gêmea. É uma
luta, entre aspas, entre a gente e esse gênio, né, que a gente quer que mude, quer que melhore, quer que as coisas avancem, que gera uma energia, entre aspas, de luta, no sentido de De contraste. contradições, de contrastes, né? Então, tudo isso a gente tem que ter conhecimento unido ao sentir, ao perceber, um conhecimento que nos leva à expansão do nosso espírito, do nosso ser. Não é informação por informação, né? Eu tenho uma informação, trago ela, discuto, debato, ela vira um conhecimento. A partir do momento que eu integro, eu tomo consciência. E aí eu começo a agir de forma que eu me proteja, de forma que eu seja mais assertiva, de forma que eu caia em menos armadilhas, né? E que eu dê passos que façam com que eu avance e não fique patinando, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. É a união daqui com aqui, mente e coração, entre aspas, né? Mente e alma. E eu sempre falo assim, né? É o caminho mais curto e ao mesmo tempo mais longo de percorrer, né? Eu E entendo aí as coisas tem assim. a paz profunda, né? Porque a harmonia do teu eu, muito Isso. interessante. Se não Eu, tiver nada a dizer, nós vamos finalizando por essa noite. foi, Gratidão percebi muita coisa. Muito bom. Gratidão. Fica com Boa Deus. noite, gente. grande para Tchau, você. Sandrinha. Tchau, tchau, Samara. Durmam Até com a Deus aí. próxima. Ainda que ainda tá, nem aclareou o dia, nem vai cair a noite. Ficou uma coisa só hoje. Tudo esfumaçado, né? Vai ver que os 3 dias de escuridão que começou aqui.